Hoje a gente vai conversar sobre o romance Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie, e algumas questões mais gerais do romance. Esse vídeo é um vídeo introdutório da nossa discussão. Então a gente começa com a autora, Chimamanda Ngozi Adichie. Ela nasceu na Nigéria, na cidade de Enugu, em 1977. E o Hibisco Roxo é o primeiro romance publicado dela, é de 2003. E antes do Hibisco Roxo, ela publicou livros de poemas e uma peça de teatro. Em 2007, a Chimamanda ganhou o prêmio Orange Prize, que é um prêmio que consagra a Chimamanda como escritora. Mas a Chimamanda ela ganhou notoriedade não só pelos livros, mas ela ganha uma notoriedade, principalmente no Brasil, a partir da sua experiência no TED Talks. Nas palestras, ela tem uma palestra TED de 2009, muito conhecida, que virou livro, chamado O Perigo da História Única, que é a imagem que a gente tem aqui no palco e que virou livro anos depois, está publicado pela Companhia das Letras. O vídeo Perigo da História Única, ele vai chamar a atenção para a dificuldade que a gente tem de olhar sob outra perspectiva o mesmo fenômeno, a mesma coisa, que é o que ela vai chamar de história única. É aquela única versão, aquela única possibilidade de interpretação de uma determinada coisa. E ela vai falar isso justamente com choques de cultura, com a percepção de que um povo de uma determinada cultura pode interpretar muito mal, na verdade, uma outra cultura diferente. E aí essa cultura pode ser uma cultura nunca isolada, totalmente sem contato, mas também pode ser uma pessoa rica diante de uma família pobre, né? Porque carrega consigo alguns preconceitos, preconcepções de como seja aquela vida e percebe ao ter contato real que aquela percepção estava errada. Em 2012, a Chimamanda gravou um outro TED Talk chamado Sejamos Todos Feministas, que também virou livro e que também é muito famoso. Eu acho que vale a parêntese de que o vídeo Perigo da História Única foi um vídeo que viralizou, né? Então, ela é muito conhecida por conta dessa palestra. E eu recomendo as duas, são palestras muito boas, valem muito a pena. Pensando nos livros, na produção literária dela, e aqui eu estou descartando nessa lista tanto o Hibisco Roxo, que é o livro que a gente vai se debruçar, quanto os livros teóricos, né, vou chamar de teóricos, que são esses dois que são fruto do TED Talking, a gente tem dela 5 obras literárias. Decisions, que é um livro de poemas, é o primeiro livro publicado dela, que é de 1997. For Love of Biafra, que é de 98, que é uma peça de teatro. Meio Sol Amarelo, que é de 2006, é um romance. E aí, entre a peça de teatro e Meio Sol Amarelo, a gente tem aqui a publicação de Hibisco Roxo, que a gente vai olhar um pouco depois. No Seu Pescoço, que é um livro de contos de 2009. E Americaná, que é o mais recente, que é um romance de 2013. Né? Esses 3 últimos, além do Hibisco Roxo, estão publicados em português. O livro de poesias não tem tradução até agora, né? E o livro essa peça de teatro também não tem tradução. A obra da Chimamanda, ela tem ganho cada vez mais notoriedade, e uma prova disso é que o Meio Sol Amarelo, né, esse livro aqui de 2006, ele foi adaptado para o cinema em 2013. Em português, o nome ficou Metade de um Sol Amarelo. Há um tempo atrás tinha no Netflix. E ele vai falar, né, vai se passar
em meio à guerra civil na Nigéria. E aí vamos pensar um pouquinho sobre a Nigéria. Por quê? A gente precisa contextualizar minimamente o romance. Não é preciso saber muitos detalhes da Nigéria para entender a obra, e dificilmente o romance vai gerar dúvidas de compreensão, ruídos, né, na compreensão de algumas coisas, mas o fato de se passar na Nigéria levanta questões também que podem causar estranhamento. Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar é a localização da Nigéria. A Nigéria está na costa noroeste do continente africano. A Nigéria que a gente conhece hoje, ela só existe por conta do processo colonial, né? E a região da Nigéria é habitada por 250 grupos étnicos. E esse é sempre um fator muito importante. Por quê? Esses grupos étnicos, eles vão ter cada um uma língua, uma forma de crença, uma percepção de mundo, e isso vai gerar choques culturais dentro do próprio continente. Um outro dado interessante sobre a Nigéria é que uma grande parte dos africanos vítimas do tráfico transatlântico de pessoas que vieram para o Brasil vieram da região onde hoje é a Nigéria, né? São desse tronco iorubá. No romance Hibisco Roxo, a gente vai ter um outro grupo étnico que vai aparecer de forma mais intensa, que é o grupo Igbo. Tanto que Igbo é sempre referido no romance como a língua que a protagonista e a personagem principal, que é a narradora, que é a Kambili, fala, né? O tensionamento é sempre entre o inglês e o Igbo. A língua oficial da Nigéria é o inglês, junto com outras línguas nacionais. O romance é escrito em inglês e ele está recheado de palavras em Igbo, principalmente palavras ligadas à alimentação, palavras ligadas ao local e a forma de se referir aos parentes, aos graus de parentesco. Sobre o romance Hibisco Roxo, ele vai se contextualizar na Nigéria pós-independência. Então, diferente da última tragédia, que vai se passar antes da independência da Guiné, aqui a gente já tem um país independente. O enredo vai focalizar uma família que é muito religiosa, uma família católica e que tem um alto status social. Então, uma primeira coisa bem interessante é a gente pensar uma menina de 15 anos, que é a Kambili, que é a protagonista, sendo uma adolescente de classe média alta, que tem ou que pode ter tudo de material, né? E isso chama muito a atenção, principalmente do leitor ocidental, do leitor brasileiro, porque esse paradigma quebra, rompe com as ideias que a gente tem tradicionalmente sobre o continente africano. Terceiro, o romance ele vai trazer uma série de discussões sobre fé, sobre família, sobre controle, violência e identidade cultural, né? Além de uma outra série de questões. A gente não vai conseguir discutir todas essas questões, mas a gente vai tentar discutir a maioria. E o romance ele vai apresentar uma estrutura semi-fragmentada, né? A gente vai ter esses momentos em que, de repente, um capítulo, na virada de uma página para outra, a gente fala, peraí, faltou alguma coisa, tá faltando página no meu livro, né? Então, isso também vai aparecer no Hibisco Roxo, mas num grau menor do que em outros romances. Então, eu quero localizar, antes da gente encerrar, a cronologia do romance. A independência da Nigéria aconteceu em 1º de outubro de 1960 e ela vai aparecer no romance como memória. Os golpes levaram a mais golpes, disse Papá, contando-nos sobre os golpes sangrentos dos anos 60.
que acabaram se transformando em uma guerra civil. Logo depois ele deixou a Nigéria para ir estudar na Inglaterra. Então, o que a gente tem aqui? O pai da Cambile vai chamar o processo de independência de golpe. Então, assim, a gente não tem aqui muitos detalhes sobre como era a vida na Nigéria colonial. Contudo, a gente já sabe que ser colônia não é a melhor coisa do mundo, principalmente porque o processo colonial vai destituir o nativo das suas identidades culturais. Então, quando ele chama a independência de golpe, ele está localizando qual é a opinião dele, qual é a postura dele, qual é a leitura que ele faz sobre a independência. E o Papa, que é o pai da Cambile, ele vai ser uma figura que sempre vai ser referido como uma pessoa que é colonizada, né? Ele vai enxergar que a independência ela gera outros problemas políticos de instabilidade na Nigéria e que o fato dele ter saído da Nigéria para estudar na Inglaterra faz com que ele seja ainda mais colonizado, admirando mais ainda a Inglaterra e enxergando a Inglaterra como o único modo possível de vida, né? E fazendo com que ele negue as suas origens culturais, as suas referências nativas, né? E isso daqui é muito importante na leitura do romance, né? Essa percepção de como o Papa observa e enxerga os seus próprios conterrâneos. Para caminhar para o final, é interessante a gente observar que o Hibisco Roxo vai trazer uma África diferente dessa África estereotipada dos telejornais, ou do nosso senso comum, do pensamento comum sobre o continente africano. Por quê? Ele vai mostrar uma rotina que não se diferencia em muito de qualquer habitante do Ocidente. A questão da escola, a questão da língua, a questão da rotina familiar, o mobiliário da casa e etc. E sobre isso, há um pensador, que é o Stuart Hall, que ele vai dizer o seguinte: à medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do bombardeamento e infiltração cultural. Então, a gente vê em Hibisco Roxo justamente esse diálogo, esse intercruzamento cultural. E isso é muito interessante porque é um tema recorrente na obra da Chimamanda Adichie. O romance Americaná, por exemplo, ele também vai falar desse lugar daquele que está no meio, né? Daquele que está no meio do cruzamento cultural. O sujeito não é só nigeriano, o sujeito não é só inglês, o sujeito não é só norte-americano. Ele carrega em si todas essas referências e o tempo todo ele não é de lugar algum. Ele o tempo todo é de todos os lugares, da mesma forma que ele não é de lugar algum. Para terminar, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da narração. O romance é um romance estruturado a partir da narração em primeira pessoa. A gente tem uma história contada pela Cambile, que é a protagonista do romance, e a narradora. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente observar no romance é que, apesar de ela contar a história do romance para o leitor, a Cambile não fala. Ela tem pouquíssimas falas dentro da história que ela conta. Ela se comunica com o leitor, a impressão que dá quando a gente observa, pega que ela não está falando, que ela não tem falas, é a de que a gente está lendo o pensamento da Cambile. Ela pensa, mas ela não fala, ela não se pronuncia. E aí, os poucos momentos em que ela é instigada a falar, ela em geral é monossilábica, ela é reticente, né? Ela é uma figura que não tem voz. E essa falta de voz da Cambile também é uma falta de voz que é construção e que vai se transmutando ao longo do romance. É algo que é muito importante
a gente observar na leitura. E um outro dado sobre essa questão da narrativa em primeira pessoa é que esse modelo de narrativa ela vai criar uma cumplicidade, uma espécie de cumplicidade entre a Cambile e o leitor. Justamente porque a Cambile não se abre com ninguém, ela não tem amigos, ela tem o Jajá, que é o irmão, mas não é uma pessoa para quem ela se confidencia. Então a impressão que dá é que o leitor é o confidente, o grande confidente da Cambile no romance, nessa obra.